Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário comigo, o professor Guilherme Biasotto. E para finalizarmos sobre o estudo dos segurados do regime geral, vamos estudar e analisar o último tipo de segurados, os segurados especiais. Já analisamos até aqui 5 tipos de segurados: os segurados facultativos, os empregados, os domésticos, os contribuintes individuais e os trabalhadores avulsos na aula anterior, na aula passada. Para concluirmos com chave de ouro, segurados especiais, de olho na tela, vem comigo. Então vamos lá, sobre os segurados especiais. Segurados especiais. Os segurados especiais, meus amigos, são definidos e regulamentados no artigo 7, decreto 3040, regulamento da Previdência. Então vamos lá. Basicamente, já sabem o esquema. Ponto 1, conceito. Quem são ou o que são segurados obrigatórios? Ou segurados especiais, perdão. Coloque aí. Pessoas físicas que exercem atividade no âmbito privado e seguradas obrigatórias do RGPS. Pessoas físicas que exercem atividade remunerada no âmbito privado e seguradas obrigatórias do RGPS. Simples assim, beleza? Então, o mesmo conceito dos empregados, o mesmo conceito dos domésticos, dos contribuintes individuais e dos trabalhadores avulsos. É só colocar idem empregados. Pronto, é só repetir, beleza? Ponto 2. Filiação. Você também pode colocar assim, idem empregados, porque é a mesma coisa. Como que o segurado especial se filia? A partir do exercício de atividade remunerada. Então, no momento em que exerce atividade remunerada, naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele instante, ele se torna segurado do regime geral. O detalhe é que tipo de atividade remunerada, né? É isso que diferencia um segurado obrigatório do outro. Ponto 3, a inscrição. Não adianta nada ser segurado se não há identificação, cadastro perante o INSS. Quem efetua a inscrição do segurado especial? Próprio. Ele mesmo que efetuará a inscrição dele e de sua família, tá? E de sua família, ele mesmo. Então, ao efetuar a inscrição, ele informa quem é que está exercendo atividade rural, se é apenas ele ou ele com a ajuda dos membros de sua família através do regime de economia familiar. E quando que a inscrição vai ocorrer? Aí o clássico, junto ou após a filiação. Junto ou após a filiação. Ou seja, ele vai ter a sua inscrição no mesmo momento em que se tornou segurado ou efetuará a inscrição lá no final do mês, quando for enviar a sua contribuição para o INSS. Aí, fatalmente, vai ter que efetuar a inscrição, lembrando que a inscrição ocorre apenas uma única vez na vida da pessoa. Aí, se a pessoa nunca foi segurada do INSS, se ela entrar no INSS como segurada especial, então é ela mesma que efetuará a sua inscrição. E no ato da inscrição, ela informará se ela trabalha sozinha, se ela exerce aquela atividade rural sozinha ou em regime de economia familiar. Se exerce em regime de economia familiar, ela vai informar quais são os membros, quem são as pessoas da sua família que atuam em regime de economia familiar. E a inscrição vai ocorrer no mesmo momento em que ela se tornou segurada, no mesmo dia, ou vai ocorrer depois que ela já se tornou segurada. Simples assim. Ok?
Ponto 4. Idade mínima. Qual é a idade mínima para que o segurado especial, para que a pessoa se torne segurada especial? Olha aqui, ó. Olha lá. A idade mínima clássica. A regra geral. 16. Ok, beleza. Coisa muito linda. Aí, último ponto. 5. Aqui, no plural, tá? São hipóteses. Porque temos 3 hipóteses para se tornar segurado especial. Então, vamos a ela. Preste atenção, meus amores. Siga na ideia aqui, ó. Muita atenção aqui. Para ser segurado especial, não me importa qual é a hipótese, qual é a situação. Para ser segurado especial, tem que cumprir 3 requisitos básicos. A, B e C. Primeiro requisito básico. O segurado especial, ele trabalha sozinho. Ou regime de economia familiar. Economia familiar. O que quer dizer isso? Ou ele trabalha sozinho, ou ele trabalha com a ajuda da família. Perfeito? Ok? Ok. Segundo requisito. Essa atividade rural que o segurado especial ou a família dele exerce, essa atividade rural é o principal meio de vida. Principal meio de vida. Ok? Então, essa atividade rural é da onde ele ou a sua família tira o sustento dele e de sua família. Então, eles se sustentam em virtude em decorrência dessa atividade rural. E o terceiro requisito, nós já analisamos lá na aula sobre contribuintes individuais. Tem auxílio permanente. Tem auxílio permanente de terceiro. Então, preste atenção. Esses 3 requisitos, eles são cumulativos. Se faltar um desses 3 requisitos, a pessoa não será considerada segurada especial. Muito cuidado com isso. Mas muito cuidado mesmo com isso. Deu para entender? Então, esses 3 requisitos, eles são básicos. Para ser segurado especial, ele tem que cumprir esses 3 requisitos e acabou. Ok? Ok. Então, vamos agora às hipóteses de segurados especiais. Então, vamos lá. A primeira hipótese de segurado especial, A, é o pequeno produtor rural pessoa física. O pequeno produtor rural, pessoa física. Que nós já chegamos até a analisá-lo lá na aula dos contribuintes, sobre os contribuintes individuais, né? Que é o Zé do Araguaia, né? O fudidinho, coitadinho, tadinho. Segunda hipótese de segurado especial é o pescador artesanal. Pescador artesanal. E a terceira hipótese de segurado especial é a família. Então, vamos analisar cada um deles pormenorizadamente. Vamos lá. Olha aqui, ó. Liga. Vamos analisar primeiro a família. Vamos lá.
É qualquer membro da família que pode ser considerado segurado especial? Por exemplo, você tem João e Maria, o sogro e a sogra de João, ou seja, os pais de Maria. O sogro e a sogra entra como membro da família? Não. João e Maria moram juntos com José, que é irmão de João. João e José, que são irmãos, entram como membros da família para fins de ser categorizado como segurado especial? Não. Por quê? Atenção. Para ser considerado segurado especial, tem que ser com cônjuge, é marido ou esposa, né? Casados. Ou companheiro. Ou companheiro, no caso de união estável. E também os filhos. Desde que os filhos, obviamente, isso daqui nós analisamos, ó. Olha aqui, ó. Desde que o filho tenha pelo menos 16 anos de idade. Não é qualquer filho que vai entrar, tá? Filho ou filho equiparado. Entram também os filhos equiparados. E o que são filhos equiparados, Gui? São considerados filhos equiparados para fins previdenciários o enteado, o tutelado e, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional um dos parágrafos da reforma previdenciária, entra também o menor sob guarda. O menor sob guarda, de 2021 para cá, que foi quando o STF tomou a decisão, o menor sob guarda também é considerado filho equiparado para fins previdenciários. Desde que o filho ou filho equiparado tenha pelo menos 16 anos de idade, que é a idade mínima para ser segurado. Então, olha que interessante. Não é qualquer membro da família que vai entrar no regime de economia familiar. É só o marido, esposa, companheiro ou companheira e filhos só. Então, sogro e sogra é considerado uma outra família. Se tem dois irmãos, então são duas famílias diferentes ali. Dois regimes de economia familiar. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Então, para entrar como membro do regime de economia familiar, não é qualquer membro da família. São apenas cônjuge, companheiro e filhos, ou filhos equiparados. Acabou. E outro detalhe, não adianta ser filho, não adianta ser cônjuge ou companheiro. O que a legislação previdenciária exige? A legislação previdenciária exige que esse membro da família, esse cônjuge, companheiro, filho ou filho equiparado, ele participe ativamente da atividade rural do grupo. Então, exemplo. Nós temos João e Maria. Moram numa chácara plantando, cultivando banana. Maria cuida da casa e cuida do João. E o João, ele que participa, que exerce a atividade rural. É o João que planta, cultiva, colhe e vende a banana. O João que faz isso sozinho. A Maria, em que pese seja cônjuge de João, casada com João, a Maria não participa da atividade rural. Maria, ela é dona de casa. Maria é segurada especial? Não, só o João. Mas Maria é cônjuge de João. Não adianta ter o título de membro. O membro da família, para ser segurado especial, tem que participar ativamente da atividade rural do grupo. Se não participar da atividade rural, pode ser cônjuge, companheiro, filho equiparado, não será segurado especial. Cuidado com isso. Fechou? Padrão? Então, sobre a família, matamos. Já matamos uma das hipóteses de segurados especiais. Segunda hipótese, que é o caso do pescador artesanal. O pescador artesanal, ele tem que trabalhar sozinho ou em regime de economia familiar.
A pesca artesanal tem que ser o principal meio de vida dele ou da família dele. E o pescador artesanal não pode ter auxílio permanente de terceiros. Então, os 3 requisitos são básicos. Além disso, o pescador artesanal ele tem que utilizar uma pequena embarcação. Uma pequena embarcação. Gente, a definição de pequena, média ou grande embarcação está lá na Lei da Pesca, que é a Lei 11.959 de 2009. A Lei da Pesca não está no conteúdo programático do edital do INSS, então esquece. Se a legislação previdenciária fala pequena, média ou grande, a questão, o enunciado da questão vai falar pequena, média ou grande, então relaxa. Mas o fato é, o pescador artesanal, além de cumprir os 3 requisitos básicos, ele tem um 4º requisito que ele tem que cumprir. Tem que atuar, tem que utilizar uma pequena embarcação. Se ele utilizar uma média ou uma grande embarcação, não vai ser segurado especial. Aí ele já vai ser contribuinte individual. Aí já entra como produtor rural pessoa física. Acabou? Então, cuidado com isso. Tem que ser uma pequena embarcação. Pequena. Cuidado, hein? Deu para entender? Show de bola? Além dos 3 requisitos, o pescador artesanal tem o 4º requisito que é peculiar dele. Ele tem que utilizar uma pequena embarcação. E toda a cadeia produtiva da pesca artesanal também entra como segurado especial, tá? Quem pesca com rede de arrastão, quem faz o conserto dessas pequenas embarcações. Então, todo mundo que faz parte da cadeia produtiva da pesca artesanal, desde que envolva uma pequena embarcação, são considerados segurados especiais. Show! Show! Beleza? Beleza. Última hipótese de segurado especial, o pequeno produtor rural pessoa física. O pequeno produtor rural pessoa física, ele tem 3 hipóteses. Temos agropecuarista. Temos o pequeno produtor rural pessoa física como seringueiro. E temos o pequeno produtor rural pessoa física como extrativista. Extrativista. Vegetal. Não é extrativista mineral, que nós analisamos lá na aula dos contribuintes individuais. É extrativista vegetal. Então vamos lá. Para que o pequeno produtor rural pessoa física, não importa se na condição de agropecuarista, seringueiro ou extrativista vegetal, para que o pequeno produtor rural pessoa física seja considerado segurado especial, ele tem que trabalhar sozinho ou em regime de economia familiar. Essa agropecuária, essa seringagem ou extrativismo vegetal tem que ser o principal meio de vida dele ou da família dele. E não pode utilizar auxílio permanente de terceiros. Acabou. O detalhe é o seguinte, no caso do agropecuarista, o agropecuarista ele tem que atuar numa área de até 4 módulos fiscais. Muito cuidado com isso. O agropecuarista ele tem que atuar numa área de até 4 módulos fiscais. Muito cuidado com isso. Então vamos lá. A área, ela só é exigida para o agropecuarista. A área rural não é exigida para o pescador artesanal, não é exigida para o seringueiro e não é exigida para o extrativista vegetal. A área só é exigida para o agropecuarista. E ele vai tentar te engambelar. Então ele vai falar assim, ó. Marina Silva, seringueira, trabalha numa área de 10 módulos fiscais como principal meio de vida sem auxílio permanente de terceiros. Nessa condição, Marina Silva será assegurada obrigatória do regime geral na categoria contribuinte individual. Certo ou errado? Errado. Marina Silva é segurado especial, ela não é contribuinte individual. Ué, Gui, mas ela está trabalhando numa área acima de 4 módulos fiscais, não viaja.
Não importa a área fiscal para o seringueiro. O que importa é a atividade de seringagem, e desde que cumpra os 3 requisitos básicos. Não me importa o tamanho da área rural para o extrativista vegetal. O que importa é que ele exerça a atividade de extrativismo vegetal e cumpra os 3 requisitos básicos. Acabou. Então é um cuidado muito grande que você tem que ter. O tamanho da área só importa para o agropecuarista. Para as demais hipóteses, para as demais atividades, não. Cuidado com isso. Deu para entender? Show de bola? Show de bola. Temos algumas peculiaridades do segurado especial que nós precisamos analisar. A primeira peculiaridade é essa daqui, ó. O segurado especial, ele não pode utilizar auxílio permanente de terceiros. Permanente. Mas ele pode ter auxílio provisório de terceiros? Pode. Então aqui, ó. PS. Segurado especial. E o auxílio provisório, ó, provisório de terceiro. A borracha aqui saiu legal, ó. Auxílio provisório de terceiro. Permanente não pode, mas pode ser temporário, provisório. Pode. Ô, Jesus. Não tá legal. Sim. Para anotar certinho. Olha aqui, ó. Segurado especial. Auxílio provisório de terceiro. Isso ele pode? Pode. Em qual proporção? Ele tem que respeitar uma proporção que a legislação previdenciária traz. Até 120 pessoas por dia dentro do ano civil. O que é o ano civil? É aquele que começa dia 1º de janeiro, termina dia 31 de dezembro. Por que isso é importante? Porque no dia 1º de janeiro do outro ano, ele já tem uma nova proporção para utilizar. Então, o segurado especial, ele sabe por quanto tempo ele tem que utilizar, ele pode utilizar essa proporção. Então, é uma proporção. Aí vai depender da situação e da necessidade dele. Por exemplo, ele pode contratar até 120 pessoas para trabalhar para ele, mas o problema é que essas 120 pessoas só vão poder trabalhar para ele um dia. Ou ele poderá contratar uma pessoa e essa uma pessoa poderá trabalhar para ele por 120 dias. Pronto, é a proporção. Ou ele pode contratar 60 pessoas e essas 60 pessoas poderão trabalhar para ele por 60 dias. Então é só ele manter a proporção. Ponto final. O que você precisa saber para a sua prova é isso aqui. É essa proporção que você precisa saber. Gui, eu preciso fazer cálculo? Não fuma maconha. Não fuma maconha. Porque o cálculo vai depender do caso concreto, vai depender de cada caso, vai depender de cada segurado especial. Aí o segurado especial, sabe como é que ele calcula? Assim, ó. Ele vai analisar a situação dele e vai verificar, ó. Cara, ó, na minha época de safra, eu preciso de 20 pessoas para o período de safra. Quantos dias essas pessoas poderão trabalhar para mim? Aí faz a regra de 3 e resolve. Ou o segurado especial, ele vai analisar, ó, cara, na minha época de safra, o meu período de safra dura 72 dias.
Quantas pessoas eu posso contratar para trabalhar 72 dias? Pronto. Faz a regra de 3 e acabou. Agora, você precisa saber disso? Não. O que você precisa saber é apenas a proporção. E a proporção é essa que está no quadro. Deu para entender? Show de bola? Coisa muito linda? Linda. Então, essa primeira pegadinha, matamos. A outra pegadinha está aqui, ó. O segurado especial, ele exerce uma atividade rural que é o principal meio de vida dele. Mas ele pode ter atividades secundárias. Ele pode ter atividades acessórias, complementares a esse principal meio de vida. Porque principal é uma coisa, mas não é um único. Deu para entender? Tem sim. Então, olha aqui, ó. O PS, segurado especial e atividade secundária. O segurado especial, ele pode ter atividades secundárias? Pode sim, pode sim. Mas temos algumas regrinhas. Qual regra? Primeiro, a regra do número 120. Vamos lá. O segurado especial, além da atividade rural dele, ele pode exercer uma outra atividade. Seja como empregado, seja como doméstico, seja como contribuinte individual, seja como trabalhador avulso. Ele pode exercer uma outra atividade. Mas essa atividade secundária, essa outra atividade que ele está exercendo, ele só pode exercer por até 120 dias no ano civil. Ponto. Se ultrapassar esse limite, ele deixa de ser segurado especial. Não é categorizado, enquadrado mais como segurado especial. Deu isso? Outro detalhe, dependendo da atividade, dessa atividade secundária que ele está exercendo por até 120 dias no ano civil, dependendo da atividade, ela tem um limite de renda, ela tem um limite de valor. Por exemplo, se o segurado especial, além da atividade rural, ele exerce uma atividade artística, por exemplo, João e Maria trabalham numa chácara plantando, cultivando e vendendo banana. Tanto João quanto Maria participam ativamente da atividade rural. Então, ambos são segurados especiais. Beleza, beleza. Por quê? São pequenos produtores rurais na condição de agropecuarista, no caso, agricultores. Trabalham numa área de até 4 módulos fiscais, em regime de economia familiar, o cultivo da banana é o principal meio de vida deles e sem auxílio permanente de terceiros. Então, tanto João quanto Maria por ser cônjuge de João e participar ativamente da atividade rural, Maria também é segurado especial. Então, ambos são segurados especiais. Beleza, beleza. Só que além da atividade rural da banana, Maria é zabumbeira do trio forrozão. Exerce uma atividade artística. Essa atividade artística de zabumbeira, primeiro, ela só pode exercer por até 120 dias no ano civil. E um outro detalhe, a renda que a Maria está adquirindo dessa atividade artística não pode ultrapassar um salário mínimo. Se ultrapassar um salário mínimo, Maria deixa de ser segurado especial. O João não. O João não tem nada a ver com a história. João continua como segurado especial. Maria deixa de ser segurado especial. Uma outra atividade secundária que tem um limite de valor é a atividade artesanal. Então, Maria, além de trabalhar com o João na plantação de banana, e além dela ter essa atividade secundária artística por até 120 dias do ano civil, com o limite de um salário mínimo, Maria, ela pega a folha da banana e ela monta, ela cria bolsas e chapéu de palha com a folha da bananeira. Ou seja, uma atividade artesanal. Essa atividade artesanal que a Maria está exercendo não pode ultrapassar 120 dias no ano civil e a renda que ela arrecadar com essa atividade artesanal não pode ultrapassar um salário mínimo. Então, a atividade artística e a atividade artesanal, que são atividades secundárias,
não podem ultrapassar 120 dias no ano civil e cada uma delas não pode ultrapassar um salário mínimo. Então, nessa hipótese, Maria está ganhando dinheiro pela plantação de banana, está ganhando dinheiro pela atividade artística e está ganhando dinheiro pela atividade artesanal. Até aí, sem problemas. Desde que essa atividade artística e artesanal não ultrapasse 120 dias no ano civil e desde que cada uma dessas atividades não ultrapasse um salário mínimo. Ponto. Ok? Ok. O segurado especial, ele pode também ser beneficiário de programas assistenciais, não tem problema nenhum. O fato do segurado especial receber uma Bolsa Família, um auxílio gás, um auxílio meleca, não me importa. Não retira dele a condição de segurado especial. Então ele pode ter a renda da atividade rural e mais uma renda lá do benefício de algum programa assistencial do governo. O segurado especial, ele pode participar de plano de previdência privada, não tem problema nenhum. E ele pode ter uma renda fruto dessa previdência privada. A previdência complementar é para todo mundo, inclusive para o segurado especial. Ele não deixa de ser fudidinho, coitadinho, tadinho, pelo fato dele ter uma previdência privada. Então não tem problema. O segurado especial, ele pode participar de sindicatos, desde que sindicatos formados apenas por trabalhadores rurais. E se ele ganhar algum dinheiro fruto desse sindicato, porque ele foi eleito presidente do sindicato, não tem problema. Não vai retirar a condição dele de segurado especial. Então ele pode acumular a atividade rural dele de segurado especial, mais atividade perante o sindicato, desde que o sindicato seja formado apenas por trabalhadores rurais. O segurado especial, ele pode participar de cooperativa, desde que seja uma cooperativa agropecuária. Não pode ser qualquer cooperativa, não. Por exemplo, Sicoob. Sicoob é uma cooperativa bancária. Aí já não tem nada a ver. Aí deixa de ser segurado especial. O segurado especial, ele pode participar de cooperativa desde que seja cooperativa agropecuária. E se ele auferir alguma renda decorrente da cooperativa, não retira dele a condição de segurado especial. E mais, o segurado especial, ele pode se candidatar a algum cargo político, desde que seja vereador e desde que ele seja eleito no mesmo município onde ele exerce a atividade rural dele. Se ele for eleito prefeito, deixa de ser segurado especial. Se ele for eleito juiz de paz, deixa de ser segurado especial. Se ele for eleito deputado estadual, governador, deputado distrital, governador do Distrito Federal, deputado federal, senador, presidente, vice, deixa de ser segurado especial. Ele só mantém a qualidade de segurado especial se ele for eleito vereador e desde que seja eleito vereador no mesmo município onde ele exerce a atividade rural. Aí ele continua como segurado especial. Outro, o segurado especial, ele pode receber alguns benefícios previdenciários, como qualquer benefício previdenciário, óbvio, né? É segurado do INSS, então ele pode receber benefício previdenciário. Só que alguns benefícios têm limite de valor. Assim como a atividade artística tem um valor de até um salário mínimo, assim como a atividade artesanal tem um valor de até um salário mínimo, 3 benefícios só poderão ter um valor também de até um salário mínimo. Qual? Pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Se o segurado recebe a pensão por morte, para ele continuar sendo segurado especial, essa pensão por morte não pode ultrapassar um salário mínimo. Se o segurado especial recebe o auxílio reclusão, para ele manter a qualidade de segurado especial, o auxílio reclusão não pode ultrapassar um salário mínimo. Se o segurado especial recebe auxílio acidente, para ele continuar como segurado especial, o auxílio acidente não pode ultrapassar um salário mínimo. Ok? E mais, o segurado especial, ele pode aproveitar o potencial turístico da sua área rural. Vamos imaginar que nessa chácara do João e Maria tem um açude natural, com muitos peixes. Aí João e Maria, eles montam algumas cabanas e montam pesca e pague ali. O segurado especial, ele pode aproveitar o potencial turístico da área rural, desde que seja por até 120 dias no ano. Não é ano civil, aí é ano. Aí um ano, por exemplo,
12 de fevereiro de 2022, 12 de fevereiro de 2023, um ano. Agora, 12 de fevereiro de 2022 a 12 de fevereiro de 2023 não é um ano civil. O ano civil começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Então, o segurado especial pode aproveitar o potencial turístico da sua área rural por até 120 dias no ano. No ano. Beleza? E o segurado especial, ele pode ser empresário, ele pode abrir uma empresa, desde que seja uma microempresa, desde que essa empresa exerça uma atividade agropecuária, agroindustrial ou agroturística. Essa empresa não pode ter qualquer atividade, tem que ser uma atividade ligada à área rural. Todos os sócios dessa empresa só podem ser segurados especiais. Não pode ter nenhum sócio dessa empresa que não seja segurado especial. E a sede dessa microempresa tem que ser no mesmo município onde ele exerce atividade rural ou no município vizinho. E o segurado especial, ele tem que continuar com a atividade rural dele. Se ele para a atividade rural dele para só trabalhar na empresa, aí ele deixa de ser segurado especial e vira empresário. Aí é contribuinte individual. Então, o segurado especial, ele poderá abrir uma empresa e manter a qualidade de segurado especial desde que cumpra 5 requisitos. Tem que ser uma microempresa. Se for uma empresa de pequeno porte, já não é mais segurado especial, vira empresário. Tem que ser uma microempresa. Essa microempresa tem que ter uma atividade ligada à atividade rural. Essa microempresa tem que ser formada apenas por segurados especiais. Todos os segurados especiais precisam continuar com a sua atividade rural, não pode largar a atividade rural para ser empresário, e a sede dessa empresa tem que ser no mesmo município ou em município vizinho de onde exerce a atividade rural. Beleza? E para matar, o segurado especial, ele pode trabalhar em regime de parceria, desde que sejam apenas 2 pessoas. Não pode ser uma parceria com 3, tem que ser uma parceria de 2 pessoas. Essas 2 pessoas precisam ser segurados especiais. Essas 2 pessoas têm que, cada uma delas, continuar com a sua atividade rural. A área total não pode ultrapassar 4 módulos fiscais e a área da parceria tem que ser até a metade da área total. Então, vamos lá. João e Maria trabalham numa chácara, plantando banana. Aí José, a área total dessa chácara, até 4 módulos fiscais. José, que é irmão de João, chega lá. Fala, pô, João, eu tô sem trabalho, sem emprego e tal. Aí o João chega e fala assim, Zé, eu tenho uma área aqui na minha chácara que não tem produção nenhuma, que não tô fazendo nada. Por que você não planta uva aqui? Monta um parreiral, planta uva, vende essa porra. Beleza, beleza. Aí você me paga aí, eu vou arrendar essa área para você, você me paga um aluguel por utilizar essa área para mim. Ou você me paga 10% do que você vender da uva. Então o João, além da atividade rural dele da banana, ele está tendo uma renda fruto da parceria, concorda? Beleza. Aí, para que tanto o João quanto o José se mantenham como segurados especiais, vamos lá. Ambos precisam ser segurados especiais. O que acontece? Tanto o João quanto o José são segurados especiais. Ambos precisam continuar exercendo a sua atividade rural, cada um na sua. O que acontece? João continua com a sua atividade da banana e o José com a atividade dele com a uva. Se o João para de trabalhar com a banana, aí o José, no fundo, é empregado do João, porra. José tá trabalhando para João. Então é fraude. Então João continua com a banana e o José com a uva. A área total é de até 4 módulos fiscais. A área toda é a chácara do João e da Maria. E o José, o regime de parceria, só está utilizando 1/3 da área total. Beleza. Você pode utilizar até a metade. Então você pode utilizar metade, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Até a metade, até 50% você pode utilizar. Agora, se você utilizar menos, tudo bem. Se utilizar só 45% da área total, beleza. Se utilizar só 40% da área total, beleza.
Você pode utilizar, a parceria pode utilizar até a metade da área total. Então, tanto o João quanto o José continuam como segurados especiais, mesmo trabalhando em regime de parceria, desde que cumpra esses 5 requisitos. A parceria só pode ser entre 2 pessoas. Essas 2 pessoas têm que ser segurados especiais. Cada uma dessas 2 pessoas, cada um deles tem que continuar com a sua atividade rural. A área total da parceria tem que ser de até 4 módulos. A área total do imóvel tem que ser de até 4 módulos fiscais. E a área da parceria tem que ser até metade da área total. Pronto. Aí, essa renda a mais que João está auferindo, não retira dele a condição de segurado especial, porque ele cumpriu todos os requisitos do regime de parceria. Deu para entender? Então, cuidado com essas atividades secundárias. A maior pegadinha de segurado especial, e dentre os 6 segurados do regime geral, o segurado mais cobrado em concurso público é o segurado especial. E dentro do assunto de segurado especial, o que é mais cobrado? Isso aqui. Quais são as atividades secundárias que um segurado especial pode exercer sem retirar dele a condição de fudidinho, coitadinho, tadinho? Apenas para que você entenda. Por que a legislação previdenciária permite que o segurado especial tenha atividades secundárias? Porque a legislação previdenciária não quer que o segurado especial fique a vida inteira como coitadinho, fudidinho, tadinho. Não quer. Não quer. A legislação previdenciária dá oportunidade para o segurado especial exercer outras atividades para ele crescer, para que lá na frente ele se torne um produtor rural pessoa física e, consequentemente, contribua mais para o INSS, ele vai ganhar mais, então todo mundo sai ganhando. Então, por isso que a legislação previdenciária dá várias aberturas, várias ferramentas, várias possibilidades do segurado especial exercer outras atividades para que ele evolua e não fique a vida inteira como coitadinho, fudidinho, tadinho. Entenderam isso? Show de bola? Então, aqui matamos a nossa aula sobre os segurados especiais. Na nossa próxima aula, abordaremos e analisaremos os outros beneficiários do regime geral. Quem são? Os dependentes. Já estudamos os segurados. Agora precisamos analisar os dependentes. Fechou? Então, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!